Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre superstição. Você se considera uma pessoa supersticiosa? Você tem medo aí das sextas-feiras 13? Você costuma usar algum tipo de amuleto para afastar mal-olhado? Ou colocar algum tipo de amuleto na sua casa para atrair boas energias? É sobre isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. O que a Igreja Católica fala sobre superstição? Bom, para nos ajudar, nós vamos ler um parágrafo do que diz sobre esse assunto no Catecismo da Igreja Católica. E é o parágrafo 2111. Se você tiver o catecismo, você pode acompanhar. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus, por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Então, de acordo com a doutrina da nossa igreja, as superstições, elas nos desviam do verdadeiro sentimento religioso. É quando nós damos um valor mágico a algum objeto e atribuímos que esse objeto vai nos proteger de algum mal. Vou dar um exemplo de amuleto que está sendo muito usado nos dias de hoje, que é aquele olho grego. Você pode já ter visto em muitas bijuterias, em algumas estampas de roupas também, mas especialmente em bijuterias. Está muito em alta agora esse negócio de olho grego. E você pode usar sem nenhuma intenção, porque você acha bonito, porque estão usando, então você não deu a importância sobre isso. Mas esse olho grego, ele é um amuleto. Ele é usado para atrair aí boas energias ou para repelir as más energias. Ou seja, é uma prática que a nossa Igreja Católica, ela não aprova, ela não concorda. Porque isso não vem da tradição da nossa fé, mas isso faz parte das culturas dos pagãos. São os pagãos que colocam objetos no lugar de Deus. Você não está protegido se você usar um olho grego, se você usar uma figa ou outros tantos amuletos que tem-se por aí. Porque eles não são deuses, eles não têm poder algum. Não existe mágica nisso. E se você acredita nessas coisas, já está fora das nossas, digamos assim, da nossa fé, da nossa doutrina católica, da nossa fé cristã. Qualquer cristão, seja ele católico ou não, ele vai entender que quem nos protege realmente do mal é Jesus Cristo, é o próprio Deus. E nós também atribuímos que a proteção divina vem dos anjos, dos santos. Eles também podem nos proteger, mas objetos não nos dão nenhuma proteção. Infelizmente, o nosso povo ele é cheio dessas coisas, né? Cheio dessas crenças que nós já trouxemos desde os nossos avós. Que ver superstição, gente, é com relação a bebês. Nossa Senhora, nós temos muitas superstições. Por exemplo, é muito comum bebês de 0 a 3 meses, ou um pouquinho mais, terem muitas cólicas, correto? Isso é muito comum. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, enfim, mas todo bebê, ele sente cólicas. E os mais antigos tinham lá seus remédios caseiros para ajudar, mas eles tinham uma prática, atribuíam essa prática a questão do bebê sentir cólicas, que para eles não era cólica, o nome, né? Era espremedeira. Então, qual o costume que se tinha? Ao lavar a roupa do bebê, não se deveria espremer a roupa do bebê, porque isso fazia dar essa espremedeira na criança. Então, isso é uma superstição, é um tipo de superstição que muitas pessoas praticavam e até hoje ainda praticam, porque creem que tem alguma relação aí entre a roupa do bebê lavada, se você espremer, e a dor que ele vai sentir. E, gente, a gente sabe que isso não tem nem comprovação científica, não tem assim um sentido, não tem, entende? Isso é uma superstição. Outra superstição com relação aos bebezinhos
É muito comum de bebês terem soluços, eles soluçam muito. Por quê? Qual a razão do soluço? É que quando o bebê nasce, o intestino dele, digamos, vou usar essa palavra, não está ainda totalmente maduro, formado. Ele ainda está em processo de maturação. Então, quando ele ingere, seja o leite materno, seja fórmula, outro leite ou mingau logo que as mães dão, né? Para a criança não chorar e dormir mais, sei lá. Quando é ingerido isso no intestino da criança, por ele ainda não estar maduro totalmente, o alimento fica meio que procurando o lugar, não sabe para onde que vai direito. E aí acontecem os soluços. Então é muito comum a criança soluçar. Muito, muito, muito comum. Então, o que os mais antigos nos ensinam? A você pegar algum objeto vermelho, uma lã vermelha, alguma coisa vermelha e colocar na testa da criança, né? Ou então, eu acho que é cera, alguma coisa lá, que põe na pontinha do cabelinho da criança aqui atrás, assim, para parar o soluço. Então, é outro tipo de superstição. Porque, gente, soluço é super normal. Se você fizer a experiência de, quando seu bebê começar a soluçar, você esperar esse soluço passar, isso vai passar. A criança não vai morrer por causa daquele soluço. Então você pode até dizer, mas eu fiz e realmente assim que eu coloquei, a criança parou de soluçar ou parou logo, né? Não demorou, parou de soluçar. Mas a verdade é que você apenas esperou ela parar. E ela parou. Não tem relação nenhuma com esse negócio vermelho que coloca na testa, com esse negócio que coloca no cabelo da criança, tadinha, né? Não tem. É outra superstição que você fica com aquilo. Ai, se eu tivesse feito, teria parado logo esse soluço. Então, entra aí em contradição, né? Com a nossa fé também. Então, essa questão não existe. Então, esses são só alguns exemplos, né? Você pode ter outros exemplos aí que você pode estar vendo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas mais antigas, que não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje, e aí elas tinham que ter alguma solução e inventavam alguma coisa. Não estou dizendo que eram pessoas más, mas estou dizendo que hoje, por nós termos um conhecimento melhor, nós podemos pesquisar, nós entendemos o porquê das coisas. Hoje eu entendo o porquê do soluço, hoje eu entendo o porquê da chamada espremedeira, que é cólica e que é super comum e que tem remédio também de farmácia ou tem remédio caseiro aí que pode ajudar, não sei, que o colo da mãe ajuda, o calor da mãe, o dar o peito, enfim, as coisas que nós mães podemos fazer. Mas não tem relação nenhuma entre você espremer ou não a roupa da criança. Entende? Isso não diminui nem aumenta, tá? Isso a gente pode comprovar. Então a questão da superstição, ela vai muito, muito, muito contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e o mais exigente dos mandamentos. Se eu coloco algo no lugar de Deus, eu estou cometendo aí o pecado também da idolatria. Então é preciso ter muito cuidado com essas práticas, muito cuidado mesmo. Outra coisa que fazem é colocar no braço da criança uma pulseira com uma figa, né, aquele símbolozinho da figa. Eu acho que é para espantar mal olhado, eu acho, não sei. Mas também são superstições e que a gente acaba levando a nossa criança, que é inocente, um anjinho, muitas das vezes já está batizado, aquela criança já se tornou filho de Deus, e a gente impõe nela essas crenças que não condiz com a nossa fé católica. Então é preciso ter muito cuidado. Outro dia eu cheguei num estabelecimento aqui da cidade e a primeira coisa que eu vi lá no balcão da pessoa era um potinho com sal e dentro uns dentes de alho. E tá, que é isso, né? Isso é muito comum, os comerciantes, as pessoas que têm a posse de alguma coisa aí, eles colocam isso também.
para espantar a inveja, eu acho. E depois eu vim descobrir que aquele estabelecimento era de uma pessoa muito religiosa. Acho que ela era até ministra extraordinária da comunhão. Olha só, uma pessoa que tem um serviço na igreja tão elevado quanto ser ministro da Sagrada Comunhão, acreditar nessas coisas, gente. Pelo amor de Deus. É assim o cúmulo. Você dar ao seu local de trabalho, em vez de você colocar ali Deus para lhe proteger dos males que você acredita que existem, você atribui esse poder a um objeto, que é um sal grosso, que é o alho. Meu Deus, é uma ofensa gravíssima a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque na palavra se diz que a nossa proteção está no nome do Senhor, está no nome dele. Então, para que eu vou usar esses objetos se eles não têm poder algum? Porque se eles tivessem poder, eles seriam deuses. Mas nós sabemos que existe apenas um Deus, e é a Ele que nós devemos entregar a nossa vida, entregar os nossos caminhos e acreditar que Ele é quem nos guia, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos defende contra o mal, e não certos objetos. Assim sendo, vale a pena você refletir quais costumes você trouxe dos antepassados e que esses costumes vão contra a nossa fé, vão contra o que Jesus Cristo falou, vão contra a nossa doutrina católica. E não tenha medo, não fique receoso em você dizer não a essas práticas. Mesmo que seja que você tenha respeito por quem lhe ensinou, que você tenha respeito pela sua mãe, ou pelo seu pai, pelos seus avós, que lhe ensinaram essas coisas. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a verdade, em que nós conhecemos Jesus Cristo, a nossa vida, as nossas atitudes devem ser outras. Elas devem realmente fazer valer no que nós acreditamos. Se acreditamos em Jesus Cristo, então vamos seguir os seus mandamentos. Não vale a pena a gente seguir as tradições dos antigos por um simples respeito. Porque se fosse assim, nós teríamos continuado a seguir as tradições dos judeus, que tem um monte de regras que se não fizer, você está condenado diante de Deus, enfim. Mas nós não vivemos essa lei, nós vivemos a lei do Espírito Santo. Ele que nos conduz, Ele que nos fortalece, Ele que nos direciona. Então, seja guiado pelo Espírito Santo, que faz nova todas as coisas, e não por costumes antigos. Costumes, repito, que vão contra a fé católica. Superstições vai contra a fé católica. Então não importa se foi a sua mãe que te ensinou, se foi a sua avó que te ensinou, se foi a sua madrinha, a sua tia, a pessoa que você mais considera. Se é uma superstição, se é uma prática supersticiosa, não vale a pena você seguir. Vamos fazer uma reflexão sobre esses nossos costumes. Será que eu estou agradando mais os antigos ou estou agradando mais a Deus? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas que você trazia no coração. Muito obrigada por ter assistido até aqui, fique com Deus e até a próxima.